Se você quiser aprender um pouco mais de matemática e gostar da aula, se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, dê um like no vídeo e ative o sininho para receber a notificação sempre que um vídeo novo for postado no canal. Aproveite e compartilhe para seus amigos. Desta forma, você vai estar apoiando o nosso trabalho e nos incentivando para que novos vídeos sejam publicados. Eu sou o professor Gleidson Amorim e vamos estudar agora múltiplos divisores de um número natural. Essa aula é dividida em 4 partes. As 3 primeiras são com conceitos, exemplos e exercícios mais simples, e a última com exercícios e problemas. Logo após a vinheta, continuaremos com a terceira parte. Bom estudo! Fatoração de um número. É o processo de decomposição de um número dado em fatores primos. Ou seja, dado um número natural qualquer, fatorar este número é reescrevê-lo na forma de um produto de números primos, se ele não for primo. Exemplo 1. Vejamos como podemos fatorar o número 16. A gente relembra dos primos naturais, escreve 16, passa uma barra vertical, e aí vamos tentar dividir o 16 pelo primeiro primo, 2. 16 pode ser dividido por 2, então eu coloco o 2 aqui do lado e executo a divisão. 16 dividido por 2, 8. 8 eu posso continuar dividindo por 2. Então eu coloco o 2 do lado e 8 dividido por 2, 4. Continuo por 2. 4 dividido por 2, 2. Continuo por 2. 2 dividido por 2, 1. Chegou em 1, acabou o processo. Então, 16 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 à quarta. Tá? Então, a forma fatorada de 16 é 2 à quarta. Exemplo 2. Vamos agora fatorar o número 18. Escrevemos o 18, passamos uma barrinha vertical. 18 pode ser dividido pelo primeiro primo? Sim, então eu coloco 2 aqui. 18 dividido por 2, 9. 9 pode ser dividido por 2? Não. Então, próximo primo, 3. 9 pode ser dividido por 3? Sim. Então, eu coloco 3 aqui e executo a divisão. 9 dividido por 3, 3. 3 é divisível ainda por 3? Sim, então coloco 3 aqui e faço 3 dividido por 3, 1. Chegou em 1, acabou o processo. Então 18 pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 3. Olhem, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Então, 2 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado. 18 pode ser escrito como 2 vezes 3 ao quadrado. Essa é a forma fatorada do número 18. Exemplo 3. Qual é a decomposição em fatores primos do número 60? A gente escreve 60, passa uma barrinha vertical. E agora, 60 pode ser dividido por 2? Sim, coloco 2. 60 dividido por 2, 30. 30 pode ser dividido por 2? Sim, coloco 2 novamente. 30 dividido por 2, 15. 15 pode por 2? Não. Próximo primo, 3. 15 pode ser dividido por 3? Sim, então coloco 3. 15 dividido por 3, 5. 5 pode ser dividido por 3? Não. Próximo primo, 5. 5 pode ser dividido por 5? Sim, coloco 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, 60 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Veja bem, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, a forma fatorada de 60
é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Encontrando o MSE de dois ou mais números de maneira prática, usando agora o processo chamado fatoração simultânea. Exemplo 1. Vejamos qual é o MSE de 5 e 8. Escrevemos 5 e 8 separados por uma vírgula, passamos a barrinha vertical. Agora atenção para a pergunta. Existe ao menos um número aqui que pode ser dividido pelo primeiro primo? 2? Sim, o 8. Então a gente coloca o 2 aqui. 5 não pode ser dividido por 2. A gente repete. 8 dividido por 2, 4. Agora, existe ao menos um número aqui que pode ser dividido por 2? Sim, o 4. Então repete o 2. 5 não pode ser dividido por 2, a gente repete. E 4 dividido por 2, 2. Novamente, existe ao menos um número aqui que pode ser dividido por 2? Sim, o 2. Então a gente coloca o 2 aqui. 5 não pode ser dividido por 2, a gente repete. E 2 dividido por 2 dá 1. Agora, existe ao menos um número aqui que pode ser dividido por 2? Não. Então, próximo primo, 3. Existe ao menos um número aqui que pode ser dividido por 3? Também não. Próximo primo, 5. Existe ao menos um número aqui que pode ser dividido por 5? Sim, o 5. Então a gente coloca o 5 aqui do lado. E 5 dividido por 5 dá 1. 1 a gente repete. Quando esses números aqui, todos eles virarem 1, o processo se encerra. Tá? Então veja bem. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 5. Tá? E 2 ao cubo é 8. 8 vezes 5, 40. Então 40 é o mínimo múltiplo comum de 5 e 8. Tá? Matematicamente fica assim. O MSE de 5 e 8 é igual a 40. Exemplo 2. Qual é o mínimo múltiplo comum de 4, 15 e 20? Escrevemos 4, 15 e 20 separados por vírgula, passamos a barrinha vertical e agora perguntamos, existe ao menos um número aqui que pode ser dividido por 2, que é o primeiro primo? Sim, o 4 e o 20. Então a gente coloca o 2 aqui e executa a divisão, as divisões. 4 dividido por 2 dá 2, 15 eu não posso dividir por 2, eu repito, e 20 dividido por 2 dá 10. Alguém aqui ainda por 2? Sim. Então eu coloco 2. 2 dividido por 2 dá 1. 15 eu não posso dividir por 2, eu repito. E 10 dividido por 2 dá 5. Existe ao menos um número aqui que pode ser dividido por 2? Não. Então, próximo primo, 3. Existe ao menos um número aqui que pode ser dividido por 3? Sim, temos o 15. Então a gente coloca o 3 aqui. 1 a gente repete. 15 dividido por 3 dá 5. 5 eu não posso dividir por 3, eu repito. Existe ao menos um número aqui que pode ser dividido por 3? Não. Então, próximo primo, 5. Existe ao menos um número aqui que pode ser dividido por 5? Sim. Então, eu coloco 5 do lado. O 1, eu repito. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Todo mundo aqui virou 1. Encerrou o processo. Então, o produto desses valores aqui do lado é o mínimo múltiplo comum de 4, 15 e 20. Então temos 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, 2 ao quadrado 4, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 60. Então, o MSE de 4, 15 e 20 é 60. Exemplo 3. Qual é o mínimo múltiplo comum de 12 e 20? Escrevemos 12 e 20 separados por uma vírgula, passamos a barrinha vertical e perguntamos, existe ao menos um número aqui que pode ser dividido pelo primeiro primo, no caso aqui 2? Sim, então a gente coloca o 2 do lado, e 12 dividido por 2 dá 6, 20 dividido por 2 dá 10. Por 2 ainda? Sim. 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5. Por 2 ainda? Não. Próximo primo, 3. Alguém aqui por 3? Sim. Então eu coloco 3
e 3 dividido por 3 dá 1, 5 dividido por 3 não dá exato, então a gente repete o 5. Alguém aqui por 3? Não. Próximo primo, 5. Alguém aqui por 5? Sim. Então a gente coloca o 5 do lado, 1 a gente repete e 5 dividido por 5 dá 1. Todo mundo que chegou em 1, encerrou o processo. Então, o MMC de 12 e 20 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 15, 60 de novo. Então, o MMC de 12 e 20 é 60. Encontrando o MMC de dois ou mais números de maneira prática, usando a fatoração simultânea. Exemplo 1. Vejamos qual é o MDC de 15 e 50. Escrevemos 15 e 50 separados por vírgula, passamos a barrinha vertical e perguntamos o seguinte: existe ao menos um número aqui que pode ser dividido pelo primeiro primo? 2? Sim, temos o 50. Então a gente coloca o 2. 15 não pode ser dividido por 2, a gente repete. 50 dividido por 2 dá 25. Alguém aqui pode ser dividido por 2 ainda? Não. Próximo primo, 3. Alguém aqui pode ser dividido por 3? Sim. Então 15 dividido por 3 dá 5. 25 a gente não pode dividir por 3, então a gente repete. Alguém aqui por 3 ainda? Não. Então próximo primo, 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Temos ao menos um número aqui que pode ser dividido por 5, então a gente repete o 5. 1 a gente repete e 5 dividido por 5 dá 1. Quando aqui todo mundo vira 1, a gente encerra o processo. Então, veja bem. Vamos observar aqui para o 2. Primeiro fator. 2 dividiu 15 e dividiu 50? Não, o 2 só dividiu 50, que deu 25. Então ele está fora. Próximo fator, 3. 3 dividiu 15 e dividiu 25? Não, o 3 só dividiu 15, que deu 5. O 3 não dividiu 25, então está fora também. Próximo, 5. 5 dividiu 5 e dividiu 25? Sim. 5 dividido por 5 dá 1 e 25 dividido por 5 deu 5. Então o 5 dividiu todo mundo que está do lado de cá. Então a gente considera ele, a gente marca. Próximo, 5. 5 dividiu 5 e dividiu 1? Não, 5 só dividiu 5, então está fora. Como aqui só temos um fator que divide todos os números que estão aqui do lado de cá, então a gente considera ele como o MDC. Se tiver mais de um fator, a gente vai pegar o produto. Tá? Então, o MDC de 15 e 50 é 5. Exemplo 2. Qual é o MDC de 8 e 24? Colocamos o 8 e 24 separados por vírgula, passamos a barrinha vertical e vamos tentar dividir ao menos um deles por 2. Então, colocamos o 2. 8 dividido por 2 dá 4, 24 dividido por 4 dá 12. Tem ao menos um número aqui que pode ser dividido por 2, então a gente continua com 2. 4 dividido por 2 dá 2, 12 dividido por 2, 6. Ainda continua com 2. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Alguém aqui pode ser dividido por 2? Não. Próximo primo, 3. Alguém aqui pode ser por 3? Sim. Então 1 a gente repete e 3 dividido por 3, 1. Chegou aqui em 1, todo mundo aqui em 1, a gente encerra. Então vamos analisar. 2 dividiu 24 e dividiu 8? Sim. Porque 8 dividido por 2 deu 4 e 24 dividido por 2 deu 12. Então 2 dividiu todo mundo que está do lado de cá. A gente considera esse fator, 2. Próximo, 2. 2 dividiu 12 e dividiu 4? Sim. Porque 4 dividido por 2 deu 2. 12 dividido por 2, 6. Então a gente considera ele também, outro fator. Próximo, 2. 2 dividiu 6 e 2 dividiu 2? Sim.
porque 2 dividido por 2 deu 1, e 6 dividido por 2 deu 3. Então a gente considera também. Pega esse outro fator. Próximo, 3. 3 dividiu 1 e dividiu 3? Não, 3 só dividiu 3, então está fora. Agora eu vou pegar o produto desses fatores aqui. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo, que é 8. Então, o MDC de 8 e 24 é 8. Exemplo 3. Vamos determinar o MDC de 6, 10 e 15. Vamos realizar a fatoração simultânea de 6, 10 e 15. Alguém aqui por 2? Sim. Então 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5, 15 eu não posso dividir por 2, então eu repito. Alguém aqui por 2 ainda? Não. Próximo primo 3. Alguém aqui por 3? Sim. Então 3 dividido por 3 dá 1, 5 não pode ser dividido por 3, eu repito, e 15 dividido por 3 dá 5. Alguém aqui por 3 ainda? Não. Próximo primo 5. Alguém aqui por 5? Sim. Então 1 eu repito, 5 dividido por 5 dá 1, e 5 dividido por 5 dá 1. Todo mundo aqui chegou no 1, então encerrou. Bora analisar. O primeiro fator, 2, dividiu 15, o 10 e o 6? Não. O 2 dividiu o 6, que dá 3. O 2 dividiu o 10, que deu 5. Mas o 2 não dividiu o 15, então 2 está fora. Bora analisar o próximo. 3. 3 dividiu 3, o 5 e o 15? Não. 3 dividiu 3, que deu 1. 3 não dividiu 5. E 3 dividiu 15, que deu 5. Então, 3 está fora. Próximo fator, 5. O 5 dividiu o 1, o 5 e o 5? Não. O 5 não dividiu 1. O 5 dividiu 5 e dividiu 5. Então, o 5 também está fora. Quando isso acontece, quando nenhum fator divide todos os elementos do outro lado, é porque o único divisor comum entre os números que a gente está testando é 1. Não existe ao menos um número primo que é divisor de 6, 10 e 15 ao mesmo tempo. Logo, 6, 10 e 15 são primos entre si. Ou seja, o MDC de 6, 10 e 15 é 1. Encontrando o número de divisores de um número natural de maneira prática. Olha que aqui a gente não está preocupado em listar os divisores de um número natural. A gente poderia até listar e contar, mas existe uma maneira prática que nos dá o número de divisores sem precisar listar, tá? Então é rapidinho. Veja bem. Primeiro exemplo. Vejamos qual é o número de divisores de 36. Vamos fatorar o 36. Por 2, deu 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Agora a gente faz o seguinte. 36 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Aqui é a forma fatorada. Mas aqui a gente precisa trabalhar com os expoentes. Então, se eu tenho 2 vezes 2, eu vou colocar 2 ao quadrado. Vezes, se eu tenho 3 vezes 3, eu coloco 3 ao quadrado. Fazendo dessa forma, aí a gente utiliza os expoentes. Então, fica assim. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Agora eu vou trabalhar só com os expoentes. Então, eu vou pegar o primeiro expoente e vou somar uma unidade. Então, o primeiro expoente é 2, vai ficar 2 mais 1, entre parênteses, tá? Aí eu vou multiplicar por esse expoente, esse segundo expoente, mais 1 também. Então, o segundo expoente é 2, então vai ficar vezes 2 mais 1. E faço essa continha. 2 mais 1, 3, vezes 2 mais 1, 3. 3 vezes 3, 9. Então, encontramos o número de divisores sem precisar listar os divisores. Então, maneira prática de conseguir o número de divisores de um número sem precisar listá-los.
Então, o número de divisores de 36 é 9. Matematicamente fica assim, tá? Número de quê? Do que está aqui dentro. E o que está aqui dentro são divisores de 36. Então, o número de divisores de 36 é igual a 9. Não sei quais são, mas eu sei que é 9. Exemplo 2. Qual é o número de divisores de 49? Vamos fatorar 49. 49 não pode ser dividido por 2, não pode ser dividido por 3, não pode ser dividido por 5, mas pode ser dividido por 7. Então, eu vou colocar 7 aqui do lado. 49 dividido por 7, 7. 7 pode ser dividido por 7? Claro. Então, a gente coloca 7 aqui do lado. E 7 dividido por 7 dá 1. Então, 49 é 7 vezes 7, que é 7 ao quadrado. Então, eu vou trabalhar com esse único expoente que temos aqui. Vamos somar uma unidade a esse expoente. Então, 2 mais 1. Essa soma nos dá o número de divisores de 49. Então, 3. Então, o número de divisores de 49 é igual a 3. Exemplo 3. Determine o número de divisores de 64. Vamos fatorar 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 64 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bora confirmar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, nós temos quantos fatores 2 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui, o produto desses fatores, é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. E eu vou trabalhar só com esse expoente, que eu vou somar uma unidade. Então, eu vou pegar esse 6 e somar 1. Então, 6 mais 1, 7. Então, o número de divisores de 64 é 7. Agora, encontrando todos os divisores de um número natural de maneira prática. Veja que agora eu preciso listar todos os divisores. Exemplo 1. Quais são os divisores de 36? Ora, no exemplo 1 da seção anterior, nós encontramos o número 9. São 9 divisores. Agora, queremos saber quais divisores são esses e temos uma maneira prática de fazer isso. E a gente confere se realmente são 9. Então, vamos fatorar o 36. 36 dividido por 2 dá 18, dividido por 2 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, 36 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Bora conferir. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36. Ok. Então, aqui é o seguinte. Ó. Eu vou passar uma barra vertical um pouquinho acima. Vou escrever o número 1 aqui do lado. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. 2 vezes 1, 2. Não posso fazer mais nada aqui nessa linha. Próxima linha, 2. 2 vezes 1, 2. Já tem 2 aqui. Então, 2 vezes 2, 4. Próxima linha, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Próxima linha. 3 vezes 1, 3 já temos. 3 vezes 2, 6 já temos. 3 vezes 4, 12 já temos. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. Esses aqui são todos os divisores de 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como calculado na seção anterior, no exemplo 1. Então, os divisores de 36, a gente coloca aqui em ordem crescente, tá? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36.
Exemplo 2. Quais são os divisores de 150? Então, a gente vai fatorar o 150, pode ser dividido por 2, 150 por 2 de 75, 75 não pode mais por 2, mas pode por 3, 75 dividido por 3 dá 25, 25 não pode por 3, mas pode por 5, 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então, a gente passa a barrinha vertical aqui do lado, um pouquinho mais acima, a gente escreve o número 1, então bora lá. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5. 5 vezes 1, 5. Já temos. 5 vezes 2, 10. Já temos. 5 vezes 3, 15. Já temos. 5 vezes 6, 30. Já temos. Agora, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50, 5 vezes 15, 75 e 5 vezes 30, 150. Aqui estão todos os divisores de 150. Então, os divisores de 150 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 e 150. Exemplo 3. Determine todos os divisores de 96. Vamos fatorar o 96. 96 dividido por 2 dá 48, dividido por 2 dá 24, dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Agora a gente passa uma barrinha vertical, um pouquinho mais acima, a gente escreve o número 1 e faz 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, já temos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 já temos. 2 vezes 2 já temos. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1 já temos. 2 vezes 2 já temos. 2 vezes 4 já temos. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1 já temos. 2 vezes 2 já temos. 2 vezes 4 já temos. 2 vezes 8 já temos. E 2 vezes 16, 32. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 16, 48. E 3 vezes 32, 96. Aqui estão todos os divisores de 96. Agora é só colocar em ordem crescente. Os divisores de 96 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 e 96. Cálculo do MMC de dois números naturais usando a forma fatorada de cada um. Dadas as formas fatoradas de dois ou mais números naturais, o MMC desses números pode ser obtido pelo produto de todos os fatores primos que possuem o maior expoente ou expoentes iguais uma única vez. Exemplo 1. As fatorações dos números 12 e 24 são 2 ao quadrado vezes 3 e 2 ao cubo vezes 3, respectivamente. Determine o MMC de 12 e 24. Só para conferência, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. E 2 ao cubo, 8 vezes 3, 24. Então vamos lá. O MMC de 12 e 24 pode ser obtido pegando alguns fatores de sua forma fatorada. Agora, olha o que diz aqui. O MMC desses números pode ser obtido pelo produto de todos os fatores primos. Então, todos os fatores primos que possuem o maior expoente, ou expoentes iguais a uma única vez. Então, eu tenho 2 ao quadrado aqui, mas aqui eu tenho 2 ao cubo. Então, eu vou pegar o que tem o maior expoente, 2 ao cubo. Tá?
Aqui eu tenho vezes 3, aqui eu vezes 3. Expoentes iguais. Então eu vou pegar apenas uma vez. Então vai ser 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 3, 24. Então o meu MMC de 12, 24 é 24. Exemplo 2. As fatorações dos números 30 e 75 são 2 vezes 3 vezes 5 e 3 vezes 5 ao quadrado, respectivamente. Só por conferência, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. E 5 ao quadrado, 25 vezes 3, 75. Ok. Determine o MMC de 30 e 75. Então, queremos encontrar o MMC de 30 e 75 utilizando suas formas fatoradas. Então, primeiro fator, 2. 2 figura aqui, mas não figura nessa outra fatoração. O que eu faço com ele? Eu pego ou não? Ora, 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. O expoente está aqui oculto, é 1. Não temos 2 aqui. Então a gente entende que aqui é 2 elevado a 0, porque 2 elevado a 0 dá 1. Então se eu tenho 2 elevado a 0, escondidinho, e 2 elevado a 1, eu vou pegar quem? O que possui o maior expoente, então 2 elevado a 1. Então o que eu procuro vai ser 2 elevado a 1 vezes. Agora eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Mesmo expoente, 1. Mas quando os expoentes são iguais, ó, a gente pega uma única vez. Então eu vou pegar apenas o 3. Uma única vez. Então vai ficar 2 elevado a 1 vezes 3. Agora vamos analisar aqui. 5 e aqui 5 ao quadrado. Eu pego qual? 5 ao quadrado, porque é o que tem maior expoente. Então o MMC vai ser 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 3, 6. 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 25, 150. Cálculo do MDC de dois números naturais usando a forma fatorada de cada um. Dadas as formas fatoradas de dois ou mais números naturais, o MDC desses números pode ser obtido pelo produto de todos os fatores primos comuns e que possuem o menor expoente ou expoentes iguais uma única vez. Observe que muda um pouquinho aqui, tá? Agora tem que ser fatores primos comuns e precisam possuir o menor expoente, ou se forem iguais, pega uma única vez. Exemplo 1. Calcule o MDC dos números cujas fatorações são 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 7 e 2 vezes 3 vezes 5 ao cubo vezes 7. Então, eu preciso encontrar esse MDC. Tá? Botei as duas formas fatoradas aqui dentro, separados por vírgula. Então, eu preciso encontrar o máximo divisor comum desse número aqui, que não me importa qual é. Ele está escrito na forma fatorada. E esse de cá também, que eu não sei qual é, e está escrito na forma fatorada. Então, vamos lá. Eu tenho 3 ao cubo e 3. Eu vou pegar quem? O fator comum que tem nos dois com menor expoente. Então veja, se eu tenho 3 aqui elevado a 1, aqui é 3 elevado a 3, eu vou pegar 3 elevado a 1, tá? Ou simplesmente 3. Agora, e esse 2? O 2 só figura nessa forma. Na de cá não tem. É como se aqui tivesse o 2 elevado a 0, que dá 1, e 2 elevado a 1, que dá o próprio 2. Então, entre 2 a 0 e 2 a 1, eu pego quem? Vou pegar o menor. Então, 2 a 0. 2 a 0 é 1. Então, a gente não precisa colocar. Então, sempre que tiver um fator que não é comum, a gente despreza ele. Por isso que aqui está escrito, ó, nós vamos pegar todos os fatores primos comuns. Tá? E com essa condição, né, que possui o menor expoente ou expoentes iguais uma única vez. Então, se eu tenho 2 aqui e não tenho K, 2 está fora. Tenho 3 ó, nos dois. Agora eu vou observar os expoentes. 3 ao cubo e 3 elevado a 1. Eu vou pegar o que tem menor expoente. Então eu vou pegar 3 elevado a 1. Próximo, 5 ao quadrado, 5 ao cubo. Eu vou pegar o 5 ao quadrado, que é o que tem menor expoente. Então, nosso MMC por enquanto está 3 vezes 5 ao quadrado. Próximo número, 7. 7 elevado a 1, 7 elevado a 1. Eu pego uma única vez.
Então, nosso MMC vai ser 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. 3 vezes 5 ao quadrado dá 25, vezes 7. 3 vezes 25, 75. 75 vezes 7, 525. Então, 525 é o máximo divisor comum de 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 7 e 2 vezes 3 vezes 5 ao cubo vezes 7. Exemplo 2. Calcule o MDC dos números cujas fatorações são 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 11 e 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Então, queremos encontrar o MDC desses dois números, a gente coloca esses dois números que estão em suas formas fatoradas, aqui dentro separados por vírgula. Tá? Então vamos analisar. 2 ao quadrado, tem 2 aqui? Não. Então, 2 está fora. 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, são iguais. Vou pegar uma única vez. Então já estou escrevendo o meu MDC. Vai ser 3 ao quadrado. Bora ver o resto. 11. Tem 11 aqui? Não, está fora. 5. Tem 5 aqui? Não, está fora. 7. Tem 7 aqui? Também não, está fora. Então, 2, 5, 7 e 11 não são fatores comuns, então estão fora. O único fator comum aqui é o 3. A gente observa agora os expoentes. São iguais. Vou pegar o 3 ao quadrado uma única vez. E 3 ao quadrado é 9. Então, o MDC de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 11 e 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7 é 9. Relação entre o MMC e o MDC de dois números naturais. Sendo A e B dois números naturais, o produto do MMC de A e B pelo MDC de A e B é igual ao produto de A por B. Ou seja, MMC de A e B vezes MDC de A e B é igual a A vezes B. Isso só funciona para dois números naturais. Exemplo, sendo A um número natural e B igual a 15, encontre o valor de A, sabendo-se que MMC de A e B vezes MDC de A e B é igual a 120. Então, nós temos o seguinte, que MMC de A e B vezes MDC de A e B é igual a AB. Mas a questão nos diz que esse produto é igual a 120. Então, coloquei aqui, igual a 120. Daqui nós obtemos uma equação, ó, AB igual a 120. Tá? Então, AB igual a 120. B já temos, que a questão nos deu, que é 15. Então, A vezes 15 igual a 120. A vezes 15 é 15A. Então, vai ficar 15A igual a 120. Então, 15A igual a 120. Ora, se eu quero saber quem é A, e eu sei que esse valor vezes 15 dá 120, como é que eu posso isolar o A aqui? O 15 acaba sendo divisor de 120. Então eu posso escrever A é igual a 120 dividido por 15, que dá 8. Então encontramos o valor de A. Vamos agora verificar. O A acabamos de calcular e deu 8. E o B, a questão nos deu e é 15. Então, bora verificar. O MMC de 8 e 15 vezes o MDC de 8 e 15 tem que ser igual a 8 vezes 15. Tá? Porque eu estou obedecendo isso aqui. Tá? A gente vai verificar com essa afirmação. Então, eu preciso encontrar o MMC de 8 e 15 e também o MDC de 8 e 15. E depois multiplicar os dois para ver se realmente dá 120. Então, MMC de 8 e 15 vezes o MDC de 8 e 15. Isso aqui tem que ser igual a 120. Essa aqui é a verificação que a gente tem que fazer. Então, bora lá. Bora fatorar simultaneamente 8 e 15. Então, 8, 15, passa a barrinha vertical,
Posso dividir pelo primeiro primo? Temos o 8, né? Então, posso sim. 8 dividido por 2 dá 4. 15 eu não posso, eu repito. Posso por 2 ainda. Então, 4 por 2 dá 2. 15 eu não posso, eu repito. Posso por 2 ainda. Aqui vai dar 1. 2 dividido por 2 dá 1. O 15 eu não posso, eu repito. Agora, próximo primo, que aqui não pode por 2. 3. Pode por 3 sim. Então, 1 eu repito. 15 por 3 dá 5. E agora só posso por 5. 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Bem, o MMC vai ser o produto, tá? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 120. E agora como é que a gente vai encontrar o MDC? Eu vou pegar aqui os fatores que dividem ao mesmo tempo os números que estão do lado de cá. 2 dividiu 8 e 15? Não. Então, está fora. 2 dividiu 4 e 15? Não. Dividiu 4, mas não dividiu 15. Então, está fora. 2 dividiu 15? Não. 2 dividiu 2, mas não 15. Então, está fora. 3 não divide 1, embora divida o 15, mas está fora. Quem tem que pegar quem divide os dois ao mesmo tempo. 5 divide o 5, mas não divide 1, está fora. Quando isso acontece, é porque o único divisor comum entre 8 e 15 é 1. Eles são primos entre si, já vimos isso em aula anterior. Então, como o único divisor comum é 1, qual o máximo divisor comum deles dois? 1. Então, o MDC de 8 e 15 é 1. Então, MMC de 8 e 15 é 120 vezes MDC de 8 e 15, que é 1. E isso dá 120. Então, realmente, está verificado. O nosso A, que a gente calculou aqui, é realmente 8.